voltar à organização. Tá? Ótimo. Então, isso é igual a limite. E repare que agora eu posso escrever o seguinte, ganhar tempo, eu posso escrever isso aqui como sendo f de 1 menos f de x sobre 1 menos x. Eu tenho que fazer com que esses limites apareçam aqui. Mais g de 1 menos g de x sobre 1 menos x. Não é a mesma coisa? Só que cada um desses limites existe, é um número real. Portanto, o limite da soma é a soma dos limites. Propriedade operatória de limite. Mas quem é o limite disso aqui? É o número real que eu chamo de f de x. É a derivada aplicada em x. Da f, tá? E quem é esse limite aqui? É a derivada da g aplicada em x. E essa soma é o número real. Acabou. Tá? Assim, qual é a conclusão? F mais G. E, assim, F mais G é o quê? É diferenciável em x com a derivada da F mais G em x, que é esse limite, né? Derivada f mais g é igual a quê? A isso aqui. Mais a derivada da g em x. Tá? Mas tem uns corolários que são coisas que eu falarei muito aqui nessa disciplina, que eu vou colocar aqui. Corolário. Consequência disso, tá? Primeiro deles. Primeiro deles é o seguinte. Se f e g são funções diferenciáveis no conjunto X contido em R, o que é que significa isso? As duas são diferenciáveis em todos os pontos de X. Então, por essa proposição, a soma das duas é o quê? Diferenciável em todos os pontos do conjunto X, ou seja, ela é diferenciável em X e vale a fórmula. A derivada da f mais g aplicada em x é f' de x mais g' de x, qualquer que seja x pertencente a x. Tá? E um outro corolário importante é que diz o seguinte: a soma de funções diferenciáveis é uma função diferenciável, que também é um corolário desse teorema. Se f e g são funções diferenciáveis, então f mais g é diferenciável com a derivada da soma igual à soma das derivadas em x, a derivada da soma em x é isso, qualquer que seja x pertencente ao domínio da soma. Uma função é diferenciável quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. E é claro que é, porque se eu pego o x no domínio da soma, que é o domínio da soma? A interseção dos domínios. Então, x está no domínio da f e x está no domínio da g.
Como as duas são diferenciáveis, f e g são diferenciáveis em x. Mas aí a proposição aqui, a primeira, diz que a f mais g é diferenciável em x. E eu provei, então, que ela é diferenciável em todos os pontos do domínio da soma. Tá? Bem, mas vamos fazer conta. Então, se você tem f de x igual a x7 mais x4 mais x3 mais 2x mais 1, e essa função está definida para todo x real. Quem é a derivada dessa função? Quem é? Derivada da soma é a soma das derivadas, mas você sabe derivar cada um individualmente. Então, derivada de x7 mais 4x3 mais 3x2 mais 2. Também, qualquer que seja o x real. Tá bom? G de x igual a x8 mais raiz oitava de x mais raiz cúbica de x. E aqui está definido para todo x maior que ou igual a zero, né? Tá? Porque é a raiz oitava, tá bom? Então, o que é que diz a proposição? Aí diz que g' de x é igual a quê? 8x7 mais que 1 sobre 8, raiz oitava de quê? De x7, tá certo? Mais o quê? 1 sobre 3, cúbica de x2, mas isso não é para todo x maior que ou igual a zero, é para todo x maior que zero. Tá? Derivada da soma é a soma das derivadas. Tá? Vamos aumentar ainda mais o elenco de funções que eu sei derivar. Aí isso se faz com mais uma proposição. E eu não farei aqui. Agora, só uma observação que eu gosto de fazer, é o seguinte, o pessoal diz que essa proposição afirma o seguinte: a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Não é isso que a proposição está dizendo. A proposição está dizendo o seguinte: a derivada da soma de funções diferenciáveis é diferenciável. E a derivada da soma, nesse caso, é a soma das derivadas. Olha aqui, ó. O que eu quero dizer isso? Está aparecendo aqui, tá? F de x igual a 1 se x é racional. E é menos 1 se x é racional. E é menos 1 se x é irracional. Fim de toda reta, tá? Correto. Essa função não é diferenciável em nenhum ponto. Porque dado x, dado x real, ela não é contínua em x. Se ela não é contínua em x ela não é diferenciável. Pois para ser diferenciável precisa ser contínua. Tá? Então essa função não tem derivada em nenhum ponto do seu domínio. Essa função aqui, ó. Vamos fazer o contrário. Se x pertence aqui, e 1 se x não pertence aqui. Pela mesma razão, essa função ela não é contínua em nenhum ponto do seu domínio, portanto, em nenhum ponto do seu domínio ela é diferenciável. Mas se você pegar a soma das duas, quem é a soma das duas, hein? Quem é f de x mais g de x? É zero. Ela é zero, qualquer que seja o x real. Mas aí essa função é diferenciável. Mas a derivada da soma não é a soma das derivadas, porque não tem derivada de f nem derivada da g. Você entendeu? Então saiba entender a proposição. Se duas funções são diferenciáveis, a soma delas é diferenciável. E a derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, a derivada da soma de funções diferenciáveis é a soma das derivadas. Essa é o enunciado correto. Entendido?
Agora vamos a mais uma proposição, e aí eu aumento o elenco de funções que eu sei diferenciar. Com a seguinte proposição. Sejam lambda um número real, f uma função e x um número real. Tá? Se f é diferenciável em x, então a função lambda_f, o produto do escalar lambda por f, também é diferenciável em x. E a derivada de lambda_f em x é lambda vezes a derivada da f em x. Ou seja, a derivada de uma constante vezes uma função diferenciável em x é a constante vezes a derivada da função em x. A constante cai fora da derivada. Ela não interfere na derivada, vamos dizer assim. A prova, essa também é simples, tá? Prova. Admita as hipóteses, para não escrever tudo novamente. Admita as hipóteses. Então, lá. Admita as hipóteses. Então, daí, como a f é diferenciável em x, x pertence ao domínio da f. E não só isso, né? E é um número real. E é um número real o limite. Que limite? Limite com u tendendo a x de quem? De f de u menos f de x sobre u menos x. Logo, a conclusão. Se o x pertence ao domínio de f, x pertence ao domínio de lambda_f, porque o domínio de lambda_f é o domínio de f, por definição. São as operações com funções que já foram trabalhadas aqui. E, agora veja, quem é o limite com u tendendo a x da função lambda_f aplicada em x menos a função lambda_f, o que é que está errado aqui? Aplicada em u. Obrigado por me corrigir. Lambda_f aplicada em u menos lambda_f aplicada em x sobre u menos x. Isso é igual ao limite. Atende esse telefone aí logo. Limite com u tendendo a x de quem? De lambda vezes f de x, né? Que é lambda_f aplicada em x, menos lambda vezes... O que é que está errado aqui? É u. Diabo que eu vou errar. Menos lambda vezes f, estou contaminado, sobre u menos x. Mas aqui eu coloco o quê? Eu coloco lambda em evidência. Então fica lambda vezes o quê? F de u menos f de x sobre u menos x. Agora eu acertei. Mas o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, se o limite existe. Mas o limite existe, é a hipótese. Ó. E quem é esse limite aqui? Quem é? F' de x. Tá certo? Assim, a f é... Assim, lambda_f é diferenciável em x. Então, deixa eu apagar aqui.
Então, o quê? Assim, lambda f é o quê? Diferenciável em x com derivada de lambda f aplicada em x, né? Derivada de lambda f aplicada em x é esse limite aqui. Mas esse limite se mostrou igual aqui a lambda vezes a derivada da f aplicada em x. Acabou. Então tá aí. Tá? Antes de eu aplicar, vamos aos corolários. Primeiro corolário. Corolário. Se lambda é um número real e f é função diferenciável num conjunto x contido em R, então, o que é que essa proposição diz? Diz que o produto do escalar lambda por f é diferenciável em x e a derivada de lambda f aplicada em x é lambda vezes a derivada da f em x, qualquer que seja o x pertencente a x. Tá? O outro corolário, tão importante quanto, é que diz o seguinte: se lambda é real, é um número real, portanto uma constante, e f é função diferenciável, quer dizer, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio, então diferenciável, então lambda vezes f é o quê? Diferenciável. E a derivada de lambda vezes f em x é lambda vezes f' de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio de lambda vezes f. Tá? Que é o domínio da f, tá bom? A outra é qualquer que seja x pertencente ao domínio da soma, né? Anterior, tá? Entendi. E agora a aplicação disso, ó. Então veja. Eu vou parar de botar o qualquer, viu? F de x igual a menos 3x4, quem é a derivada da f?